Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Envelhecimento em Foco. Eu sou a Bruna Pereira, sou psicóloga, faço doutorado aqui no programa de pós-graduação em Psicologia, Cognição e Comportamento da UFMG. E o vídeo de hoje será sobre alguns aspectos importantes de saúde dos idosos. Bom, gente, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esses aspectos, né, que são importantíssimos e que devem ser considerados na abordagem de saúde do idoso, tá? Vocês, agentes, são profissionais de saúde que exercem uma função importantíssima. Vocês ligam, né, os pacientes às unidades básicas de saúde de uma forma muito eficiente. E todos esses aspectos que eu vou abordar nesse vídeo, vocês podem observar, né, principalmente durante as visitas domiciliares, que são, né, funcionalidade, autonomia e os 5 Is da geriatria, né, que são 5 condições que podem exercer um impacto na qualidade de vida e na saúde do idoso também. Então, vamos lá. Bom, vou começar pela funcionalidade, né? A funcionalidade, gente, é um aspecto muito importante que pode ser observado, né, nas visitas domiciliares que vocês conduzem tão bem. A funcionalidade ou capacidade funcional se refere à capacidade que o idoso tem de cuidar de si mesmo, de realizar suas atividades de vida diária sozinho, sem necessidade de ajuda, tá? Então, durante as visitas domiciliares, é um bom momento para vocês investigarem se aquele idoso está conseguindo realizar suas atividades do dia a dia sozinho, ou se está precisando de ajuda, né, para realizar uma ou outra atividade, ou se de repente, né, não consegue realizar nenhuma das atividades sozinho e precisa de suporte, de auxílio de uma terceira pessoa. Em relação à funcionalidade, gente, o idoso ele pode ser considerado como independente quando ele não precisa, né, de apoio, de ajuda para realizar nenhuma das atividades da vida diária, tá? Ele pode ser considerado também como parcialmente dependente quando ele precisa de ajuda ou de supervisão para realizar algumas tarefas da vida diária, tá? Não todas. E ele pode ser considerado também como totalmente dependente, que é o caso, né, daquele idoso que não consegue realizar sozinho todas as atividades da vida diária, tá? E quais são as atividades do dia a dia? Essas atividades, gente, elas são divididas em atividades básicas ou essenciais e atividades instrumentais, tá? As atividades básicas é um conjunto de atividades que são mais básicas mesmo, menos complexas, tá? Menos sofisticadas, que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, como, por exemplo, se alimentar sozinho, tomar um banho sozinho, se vestir sozinho, transferir, né, da cama para outro ambiente sozinho, sem a necessidade de ajuda de terceiros, ir ao banheiro sozinho, se limpar sozinho, ter controle, né, do esfíncter urinário, fecal, ou seja, né, controlar a urina, as fezes sozinho, sem precisar de usar fraldas, tá? Esses aspectos, muitas vezes vocês, agentes, conseguem investigar nas visitas domiciliares e conseguem detectar alguma dificuldade ou outra antes mesmo de qualquer outro profissional de saúde, tá? E há também as atividades instrumentais, né, que diferente das atividades básicas, são outras atividades, digamos que elas são mais complexas, elas requerem mais sofisticação do que as atividades básicas, tá? Como, por exemplo, preparar uma refeição sozinho, fazer uso de um medicamento sozinho, sair de casa sozinho, discar o telefone, né, ou fazer uma ligação sozinho, fazer compras, gerenciar o seu próprio dinheiro, tá? Durante as visitas, gente, é importante observar se o idoso ele tem sua funcionalidade preservada ou não, né? E a partir disso, dá para vocês terem uma noção das condições de saúde daquele idoso que você está acompanhando. E é importante, né, que eu coloquei um destaque, né, atenção às alterações bruscas. É muito importante vocês se atentarem às alterações bruscas, tá? Vamos pensar em um idoso, por exemplo, que há pouco tempo atrás era totalmente independente, vamos supor que ele buscava sua aposentadoria sozinho, fazia compras sozinhos, e de repente, né, a família começa a notar que ele está mais confuso, com dificuldade, gente, de gerenciar o próprio dinheiro, tá? Que ele está pagando a mesma conta 2 vezes. Isso significa que o idoso ele teve uma mudança ali na sua funcionalidade. Tem várias doenças, né, que podem afetar a funcionalidade do idoso, né? Pode ser alguma incapacidade cognitiva, como por exemplo a demência, né? A demência, principalmente a demência de Alzheimer, ela
causa prejuízos ali na memória, principalmente, em outras áreas da cognição. Há também outras doenças que podem, né, afetar a cognição, como a própria depressão, e afetar também, né, a funcionalidade do idoso. Então, é muito importante vocês identificarem essas alterações bruscas e, no caso, né, de suspeita de alterações bruscas, encaminhar para avaliação médica para que seja realizada, né, uma avaliação mais ampla, e ajudar aquele idoso. Então, fiquem atentos, principalmente a essas alterações que ocorrem de forma brusca, né? A gente tinha um idoso que era totalmente independente, conseguia realizar todas as suas atividades da vida diária sozinho, sem um apoio, sem um suporte de terceiros, e de repente começou a, sem nenhuma causa evidente, né? Começou a apresentar dificuldades ali na realização de uma ou mais atividades da vida diária. Outro aspecto importantíssimo que devem ser considerado, né, que vocês podem ficar bastante atentos, é a autonomia, tá, gente? O que é autonomia? Autonomia seria a capacidade que o idoso tem, né, de gerenciar a sua própria vida, de tomar decisões sozinhos, tá, gente? De traçar metas, objetivos, viver de acordo com suas próprias regras. O idoso com autonomia, ele consegue planejar uma viagem, tá? Então, quando a gente está falando de autonomia, seria basicamente a capacidade de decidir. Decidir sozinho e de forma consciente, é claro, né? Se vai sair ou não, o que é que ele vai vestir, tomar decisões importantes, né? Relacionadas ao trabalho, no caso dos idosos que trabalham. E a autonomia, ela é diferente da funcionalidade ou da capacidade funcional, tá, gente? Quando eu estou falando de funcionalidade, a funcionalidade está mais associada, né, à capacidade física ou motora, né, para realizar algumas tarefas. Então, uma pessoa, né, que é independente, que consegue realizar ali as atividades da vida diária, pode não ter autonomia para tomar decisões sobre sua própria vida, e alguém com autonomia, né, pode não ter capacidade física ou motora para realizar algumas atividades e todas as tarefas da vida diária, né? Alguém pode ter autonomia, mas de repente, né, pode ter alguma dificuldade para tomar banho sozinho, pode não conseguir, né, mais ir a locais que ele costumava sozinho por conta de alguma dificuldade ali na marcha, precisa de um suporte de alguém para caminhar, por exemplo. Então, são duas coisas diferentes, sendo que a funcionalidade está mais relacionada, né, à capacidade física e motora de realizar tarefas da vida diária, tá? E a autonomia, capacidade de tomar decisões sozinho, de gerenciar e cuidar da sua própria vida, tá? E como eu falei, né, é importante ficar atento principalmente às alterações bruscas, tá? Quando o idoso ele tem uma funcionalidade mais preservada e autonomia preservada, é mais provável que ele tenha boas condições de saúde. Mas quando ocorrem alterações bruscas, né, em uma dessas esferas, é importante, né, explorar a causa daquela alteração, é importante explorar principalmente, gente, se houve alterações no estado que a gente fala basal do sujeito, tá? E o que seria esse estado basal? Basicamente, o estado prévio daquele idoso. Vamos supor, por exemplo, que ele tinha uma autonomia mais preservada e, de repente, ele começa a ter uma dificuldade ali súbita, de uma hora para outra, de decidir as coisas da vida dele, né? Parece estar mais confuso, com pensamentos desorganizados, né? A família começa a observar essas dificuldades. Então, a gente pode dizer que aconteceu algo, né, que mudou a condição basal dele ou a condição prévia que ele tinha, né? Então, nesses casos, é importante encaminhar esse idoso para uma consulta médica. Essas dificuldades, né, elas podem estar associadas a doenças, né? Doenças mais graves ou doenças menos graves, mas que podem não ter sido detectadas ainda e que podem ser tratadas, tá? Há outras condições de saúde do idoso, gente, que merecem destaque, né? Que é conhecido como 5 Is das geriatrias, né? Porque todos começam com a letra I, todas essas condições, ou 5 gigantes da geriatria. O primeiro deles é a incapacidade cognitiva, tá? A incapacidade cognitiva é causada por doenças que prejudicam a cognição, tá? Como, por exemplo, a demência, que impacta a memória, as funções executivas, a linguagem, tá? Essas alterações na cognição, elas podem causar incapacidade cognitiva. E, logicamente, né, incapacidade cognitiva, né, devido a esses prejuízos na cognição,
Pode prejudicar também a funcionalidade, a autonomia daquele idoso, tá? A depressão, gente, ela entra aqui também como uma doença que está associada à incapacidade cognitiva, tá? Por isso, durante as visitas domiciliares, é importante também observar se aquele idoso está desanimado, se ele perdeu o prazer, né, de realizar atividades que ele antes tinha prazer de fazer, se ele está dormindo pouco ou dormindo demais, se ele está se alimentando muito ou pouco demais, falando em morte, tá? Diante de uma alteração brusca que o paciente não tinha, né, na memória, na linguagem, no humor, nós podemos estar diante de uma incapacidade cognitiva. Então, se vocês notarem, né, alguma alteração brusca que causou mudança no estado prévio, no estado basal daquele sujeito, é importante encaminhar aquele idoso, tá, para uma consulta médica, porque provavelmente a gente está diante de alguma alteração ali na saúde do idoso, tá? Outro ponto importantíssimo que vocês podem avaliar é a imobilidade, tá? E durante as visitas observar se o idoso ele consegue se mover sozinho, ou se ele precisa de algum apoio, como um andador, ou se apoiar em alguém para se locomover, tá? Se ele precisar de suporte, significa que ele tem algum grau de mobilidade, tá? Que também pode ser algum sinal de que alguma doença está presente, tá? E que precisa ser tratada. O outro I, gente, é de instabilidade postural, né? Que é nos casos do idoso, né? Tem instabilidade ali na postura, ter muitas quedas, alterações no equilíbrio, na postura, na marcha, alterações na marcha dele também, tá? E lembrando mais uma vez, gente, que nós estamos falando principalmente de mudanças no estado basal, né? Nas mudanças que ocorreram de forma brusca, tá? Na saúde daquele idoso. No caso da mobilidade mesmo, né? Vamos pensar no indivíduo que desde criança ele tinha uma dificuldade de se locomover, né? Devido a alguma doença, ou se for uma pessoa com deficiência, né? Ele já teria essa dificuldade desde a infância, desde a adolescência, desde a vida adulta. Mas a gente está falando de mudanças bruscas que ocorrem ali durante a terceira idade mesmo, durante a senescência, tá? Aqueles idosos, por exemplo, que há pouco tempo, há poucos anos atrás, conseguia se locomover sozinho, sem precisar de nenhum suporte, e de repente ele passa a precisar, né, de usar muletas ou andador. Também, gente, não estou falando aqui daqueles idosos que quebrou uma perna e de repente vai precisar, né, usar muletas até se recuperar durante algum período. Não, estou falando no caso daqueles idosos onde não aconteceu aparentemente nada, e mesmo assim, de uma hora para outra, ele passou a ter dificuldades assim de se locomover, tá? Outro aspecto importante a ser observado é a incontinência urinária e fecal, tá? Essa é uma outra condição que pode indicar que há algo de errado na saúde daquele idoso, que a saúde dele começou a apresentar prejuízos, tá? Quando o idoso ele tem dificuldade de controlar o xixi ou as fezes, tá? É importante que vocês encaminhem esse idoso para uma consulta médica também. E essa questão é bem bacana de ser investigada, né, nas visitas domiciliares, gente, porque muitas vezes o idoso fica constrangido, né, nas consultas com os médicos e de relatarem que está apresentando incontinência urinária ou fecal. E, de repente, nas visitas domiciliares, eles se sintam mais confortáveis para relatar, ou até mesmo vocês conseguirem identificar, né, se eles estão apresentando essa condição. E o último I, né, que é a atrogenia, que é muito importante também, né, ficar atento se o idoso, ele toma muito medicamentos, a gente sabe que o idoso que toma muitos medicamentos, né, ele está sob risco de ter mais problemas de saúde, e às vezes, gente, ali na própria visita, vocês podem notar, né? Às vezes o idoso tem uma caixinha onde ele organiza todos os medicamentos, né? Se puder dar uma olhadinha, porque muitas vezes aquele idoso acaba fazendo uso de medicamentos sem prescrição, por conta própria, porque há muitos anos atrás um médico passou para ele, e aí ele conseguiu comprar sem receita, ou de repente pela indicação, né? De amigos, outros parentes, e aí ele vai fazendo aquele uso, né, do medicamento por conta própria. Isso tudo pode causar, né, condições adversas à saúde do idoso também, o excesso de medicação, principalmente os medicamentos que não são prescritos, tá, e que ele toma por conta própria. E outra coisa que cabe, né, e a gente já conversou um pouco sobre isso no vídeo sobre depressão, né,
de aproveitar esse momento da visita domiciliar para observar a rotina daquele idoso, né? Como que é a rotina dele no dia típico, se ele tem atividades de lazer, se ele tem alguma programação envolvente, tá? Bom, gente, chegamos ao fim do último vídeo da nossa série Envelhecimento em Foco. Em caso de dúvidas, estou à disposição através do meu e-mail, através do WhatsApp, tá? Mais uma vez, em nome de toda a equipe de pesquisa, eu agradeço a sua atenção e envolvimento com o nosso projeto. Até mais.